Olá, boa noite. Olá, Isabel. Vou-te adicionar aqui então à conversa. Já enviei convite. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Olá, prazer, Isabel. Bom, que bom ver-te. Cá estamos, falamos um bocadinho no sábado, agora conseguimos ver-nos Sim, pronto, é frente a bom. frente. Muito obrigada por teres aceito este convite para falarmos aqui um bocadinho, não é? Sobre a coragem de sermos quem somos. Boa noite também a todos, me estou aqui a ver. E, hum, e então gostava de começar aqui com algumas questões também para nos apresentarmos um bocadinho, um bocadinho, falarmos como nós falámos pelo telefone no sábado também para nos apresentarmos e sobre aquilo que nós iremos falar esta noite. Eu então ando a fazer estas lives já há 2 ou 3 meses, também sobre questões de espiritualidade, sobre questões de livros. E a minha ideia é de facto trazer pessoas que já estão nesta área, que conhecem aqui um bocadinho qual é o propósito, porque a espiritualidade ainda é para muita gente, ainda está rodeada de muitos mitos, preconceitos também, e então estas lives pretendem precisamente mostrar aqui outra faceta, não é, da espiritualidade. Isabel, muito obrigada. És psicóloga, Sim, és psicóloga. Dedicas também a estas questões do despertar espiritual, mas como é que foi o teu percurso nesta área e sempre tiveste entre ti esse despertar espiritual, uma visão mais espiritual, ou foi com a vida ou com algumas experiências que despertaste para essa perspectiva? olha, desde já quero agradecer o convite. Assim, foi uma grande surpresa e fico muito, muito grata de fazermos esta partilha, porque acho que, como estavas a dizer, ainda há muitas, muitas questões e cada vez mais através da comunicação e através dos exemplos, acho que podemos de facto ajudar também as outras pessoas a sentirem-se principalmente mais a elas, não é? Então, muito, muito grata por esse convite e por estarmos aqui hoje. Então, no meu percurso, na verdade, desde muito jovem, sempre senti esse chamado, essa, essa conexão, muito através da natureza, muito através dos pequenos rituais que fazemos das caminhadas na natureza, por exemplo, das coisas mais simples, não é? Um, e sinto que ao longo do tempo, ao longo da minha jornada, houve uma fase que ficou adormecido. Ou seja, ia sempre tendo esse chamado e alguma conexão, mas houve alguns períodos da minha vida que, devido ao percurso, por exemplo, académico, a toda essa exigência, não é, que existe da sociedade e do sistema à nossa volta, que eu fui-me apagando. Portanto, todo esse sentir vinha e ia oscilando, não é? Muitas vezes mais conectada, outras vezes completamente desconectada, né, na roda do hamster, a sentir que precisava de voltar, mas era custoso. Portanto, eu sinto que sempre esteve lá e depois houve um grande despertar, sim, uma grande certeza que esse realmente era o caminho. Um, e posso dizer que talvez o grande mesmo foi em 2018, após uma crise existencial derivada do trabalho, do excesso de trabalho, de me ir perdendo, de ir sentindo cada vez mais apagada a minha essência a desaparecer, a sair de uma relação tóxica. Portanto, tudo isso fez com que na profundidade e nas sombras eu percebesse que era necessário fazer esse resgate duro, e que estava muito ligado a ser pelo caminho também da espiritualidade, na verdade. Procurei sentir-me, aquilo que eu senti foi, eu já não sei quem sou, ou seja, muitas vezes isto acontece-nos, não é? Vamos protelando, não é? Este autoconhecimento e este nosso autocuidado e amor próprio, e senti que já não sabia quem é que eu era, o que é que eu gostava verdadeiramente de fazer. Sempre trabalhei muito com pessoas a dar muito,
porque está na minha essência, mas não tinha muitos limites, então senti-me muito cegada, seja nas relações mais próximas, ou seja no meu trabalho. Então aí tive mesmo que tomar uma decisão e passou, por exemplo, por fazer uma viagem à Índia, da qual eu queria fazer sozinha, mas o medo de arriscar foi mais forte, então acabei por arranjar outra forma de ir e lá senti mesmo esse tal grande despertar. E a partir daí tem sido um caminho diário, constante. É uma prática diária e para mim é aquilo que eu sinto a espiritualidade. Que não é quando nós, e tenho trazido muito esta comunicação também no trabalho que tenho feito, no serviço que tenho feito, a espiritualidade não é quando nós vamos a um retiro apenas, ou quando nós fazemos um círculo, ou quando nós lemos um livro que nos conectamos. A espiritualidade é uma prática diária nos gestos, na nossa forma de pensar connosco, na nossa forma de agir com os outros e com o mundo, de uma forma global. Então, a partir daí tem sido esta descoberta como, não é? E cada vez mais, pronto, mais ligada. E tem sido assim, mantendo sempre a psicologia, que é um amor. Nunca me senti ser a psicóloga by the book, na verdade, inconscientemente sempre fui trazendo estas questões, percebendo, obviamente, a pessoa que tinha à minha frente, ou a criança que tinha à minha frente, para ir trabalhando estratégias adequadas, como é óbvio, mas nunca me sempre tentei sentir a pessoa e trazer cada vez mais a conexão com ela própria e não apenas ferramentas que estudamos na faculdade. Né? E eu sinto que o trabalho que eu faço quanto psicóloga deve-se a todo o trabalho que fiz com todas as pessoas, porque é com elas que também fui aprendendo muito, com as histórias da vida delas, com a forma como elas se comprometiam ou não com o seu trabalho interno e com o trabalho comigo, não é? Eu digo sempre que é um trabalho de equipa, não é? E fui sempre aprendendo com elas, na verdade, e devo-lhes muito nesse sentido também. Essa confiança que depositam em nós, nesta profissão, porque na verdade estão-se a abrir com o estranho, inicialmente, portanto há todo aqui um processo de confiança. Hoje em dia as pessoas já não chegam tanto numa crise muito profunda, já há uma nova consciência da procura do acompanhamento, felizmente. Muitas vezes até quase como preventivo, que é o que eu sinto que deveria ser, não é? Portanto, esta parte da educação emocional que deveria começar na escola, temos muitas pessoas e muitos adultos que já procuram isso sem estarem com depressão, por exemplo. É bastante interessante, Isabel. Tocas aqui em vários pontos que eu gostava, de facto, aqui de conversar um bocadinho contigo. Claro. E da minha experiência, desde que comecei um bocadinho estas lives, tenho recolhido um bocadinho o feedback que a psicologia, da maneira, pelo menos como ela é ensinada nas universidades e quem é psicólogo, não é acreditado, que estas questões da espiritualidade estão muito afastadas da psicologia atual, da sua teoria e da sua prática. Uhum. E, de facto, parece que assim é, não é? Porque duas disciplinas que podiam ser complementares e ajudarem-se uma à outra, a psicologia e a espiritualidade. No entanto, se nós olharmos para um currículo da universidade e a forma como a psicologia é realmente tratada, nós não vemos essa comunhão. E isto acontece ou há uma reticência também da parte da maioria dos psicólogos de aceitar essa questão do espiritual? Na verdade é ambos, porque no nosso currículo realmente não existe, não é? Na faculdade não existe, não sinto sequer que haja muita abertura para isso, não é? Também já acabei o curso há algum tempo, mas não parece que tenha mudado realmente algo nesse sentido. E depois o pós-curso também com colegas, isso também existe, portanto continua a haver muito julgamento dos próprios colegas, dos próprios psicólogos um para com os outros, mesmo que haja um psicólogo, ou como eu me identifico, não é muito bem aceito, não é? E isso foi um dos meus primeiros medos a vir, não é? Nesta coragem de ser e de assumir o trabalho que eu faço cada vez mais, não é? Esse foi um dos primeiros receios, é como é que a comunidade, não é, profissional iria a reagir, não é? E isso é um dos medos que nós obviamente também temos, não é? Porque há muito preconceito. Para já muitas vezes aquilo que eu sinto é que as pessoas também não percebem exatamente o que é, ficamos pelo preconceito do que é, portanto aquilo que nós projetamos na nossa maneira de ver e de ser, aquilo que é e também não procuram compreender o que é na verdade. E também sinto que às vezes é um perigo, ou seja,
é importante que os profissionais nestas áreas sejam o mais neutros possível, não é? Mas muitas vezes o que acontece é que nós próprios somos humanos e, na verdade, também temos as nossas crenças. Quando há algo tão criticado, assusta-me, claro, ter um colega, uma colega, por exemplo, que está a receber alguém para fazer um acompanhamento e que sim seja alguém que tenha o caminho da espiritualidade e a forma como é que esse colega vai acolher e trabalhar essas ferramentas com essa pessoa que está a tentar ajudar. Isso é algo que me preocupa, claro que nós não estamos nas sessões, não sabemos, mas percebendo e sabendo eu, tendo conhecimento que ainda há tanto julgamento, é algo que é preocupante, porque realmente a espiritualidade é uma forma, é um caminho e o propósito é nós nos conectarmos mais connosco e eventualmente, não é, com algo maior e por um bem maior, não é? E depois a espiritualidade aqui, cada pessoa também a define, a sua própria espiritualidade e aquilo que acredita, mas a verdade é que é as suas próprias práticas de bem-estar, de se sentir bem consigo, de se sentir bem no mundo e na sua própria vida, não é? Cada vez mais. E portanto isto deveria ser o foco, então assusta-me um bocadinho ainda haver todo este, é quase como uma divisão, não é? Aqui, É exatamente isso, não é? Que inclusivamente algumas pessoas mais ligadas não especificamente à psicologia, mas que tratam também destas questões da espiritualidade, que referem que realmente existe ainda esta separação, efetivamente. E até seria bom, não é? Isso começar um bocadinho já na infância, nas escolas, começar um bocadinho essa abertura para essa espiritualidade, porque efetivamente muitos dos temas em redor da espiritualidade estão envoltos no pré-conceito. uhum, E não há, certo. e às vezes há tanto medo em explorar o verdadeiro conceito que as pessoas nem sequer se abrem a tocar no assunto, porque parece que a partir do momento em que colocamos as mãos, ficamos logo com o rótulo em cima. Sim, exatamente, exatamente. E o que é mais curioso, não é, na verdade, é que muito do que se fala na espiritualidade e que não se trabalha muitas das coisas, na verdade, são ferramentas usadas pela psicologia. Não está, não é nada desfasado, não é? Eu no meu trabalho, seja num campo mais ou de estar ao serviço relativamente à espiritualidade, ao desenvolvimento pessoal, é óbvio que eu vou colocar o meu conhecimento enquanto psicóloga. Assim como ao contrário, não é? Enquanto psicóloga consigo compreender e consigo colocar todo o outro lado. E então não, há esta divisão de águas que não faz muito sentido, porque está relacionado, não é? Está relacionado com o desenvolvimento humano, está relacionado com os traumas, muitas vezes, está relacionado com as nossas feridas matrizes, e isto é trabalhado em psicologia, não é? Então não está de todo distante, não é? Poderia haver realmente aqui uma conjugação muito mais harmoniosa e aceite, mas isso é um desafio, porque na verdade, se nós pensarmos a nível de história da psicologia também, até há muito pouco tempo havia muito tabu em falar de psicologia. As pessoas eram acompanhadas, por exemplo, e tinham consultas, e muitas dessas pessoas escondiam que o tinham, não é? As Uhum. famílias muitas vezes não aceitam que alguém da família tenha, ou então é só num estado hum, mais complicado que a pessoa esteja a nível emocional, não é? Então, a nível do tabu da própria psicologia ainda há muito caminho a desbravar e muitos mitos a cair. Então, juntando a espiritualidade, eu acho que é o novo capítulo, na verdade, deste caminho, não é? Ou vamos fazendo em simultâneo, vá, que eu acho que é o melhor, na verdade. Estavas a dizer, Isabel, que chegam até ti pessoas que efetivamente já não estão, como se calhar há alguns anos atrás, naquele estado, num estado de saúde mental realmente muito necessitado. As pessoas até já por precaução já procuram um psicólogo também para saber lidar internamente com as suas questões. Uhum, Portanto, nós realmente na questão da saúde mental estamos a ver aqui também uma certa evolução gradual, uhum, mas uma certa evolução. E isto entra muito, uma vez mais, na questão de realmente aceitarmos quem somos, porque uhum. de facto ainda há muitos de nós ainda não aceitamos, não é? Que a questão da nossa saúde mental esteja prejudicada e, portanto, procurar ajuda ainda é um passo muito difícil, não é? É um passo de muita coragem. Eu normalmente começo as minhas sessões, os meus acompanhamentos mesmo, a reforçar isto às pessoas de uma forma muito genuína. É verdadeiramente o que eu sinto, porque é uma coragem muito grande nós darmos esse passo.
Lá está, como eu estava a dizer, é não só confiar no outro, mas é confiar que eu vou ter capacidades de fazer este processo interno. E claro que as pessoas no início vão com medo. Acho que são Uhum. raras as pessoas que não vão com medo, porque passa pelo medo das coisas práticas, ou seja, e é muito curioso porque a maioria pensa, ok, eu não sei o que é que eu vou lá fazer na véspera, pensam isto, ou não sei o que é que eu vou dizer, ou o que é que me vão-me analisar, não é? E, portanto, há aqui todo este processo da própria coragem do ir, não é? E depois do processo que é-lhes pedido a si mesmos, não é? Que é para olharem para si e muitas vezes terem que contar, não é? Partilhar muitos episódios, muitos momentos da sua vida. Algumas pessoas que sabem de onde esses momentos o quanto foram impactantes para elas, outras não percebem porque é que estão a passar por algumas situações emocionais, então depois fazemos esse caminho até lá, não é? Muitas às vezes não percebem, mas é de uma grande coragem. E curiosamente estava aqui a pensar também que também as últimas pessoas que eu comecei a acompanhar vieram, se calhar, de um registro de terem começado pela espiritualidade e o desenvolvimento pessoal. Então, é esta abertura de começarem-se a sentir, a depararem-se com o seu próprio eu e perceberem que há uma série de, não é, de mazelas e não só, de quererem ser ainda melhores em si mesmos, não é, e terem mais ferramentas para lidar consigo, com a família, com o todo à volta, com o sistema, portanto procuram esta ajuda. Então as últimas pessoas, na verdade, vieram ter comigo através do outro caminho, não é? E lá está mais uma vez, juntou-se, não é? Nessa harmonia, não é? Nestas pontes, como a Sandrinha diz aqui. Exatamente, exatamente. Isso é interessante, portanto, eu não sabia que já começava a fluir essa interligação, não é? Uhum, Entre a psicologia e a espiritualidade, que a pessoa, por alguma razão, conectou-se primeiro com as questões espirituais, com a questão da uhum, vertente da espiritualidade, e isso levou a questionar uma série de coisas, o que levou por si mesma à psicologia. Portanto, já começa a existir este círculo, uhum, não é? É, é, exatamente. é muito interessante. E Isabel, trabalhas muito também a questão da parentalidade positiva. Uhum. Sim, Será sim. que podes explicar aqui um bocadinho do que se trata? Sim, portanto, eu, assim, parênteses, eu não queria trabalhar com crianças Uhum. há uns anos atrás. Não queria trabalhar com crianças, o meu foco era sempre trabalhar com outro tipo de registros, mais, talvez, ou seja, uma crença minha, ou era uma crença minha, era algo mais pesado, mais denso. Portanto, eu trabalhei na Liga Portuguesa contra a SIDA, fiz estágio na PAV, onde eu aprendi o início de ser psicóloga, na verdade, não foi tanto no curso, foi na prática na PAV, com vítimas de violência. E Uhum. eu sempre achei que esse seria o meu caminho. Entretanto, surgiu uma oportunidade de trabalhar com crianças e foi fenomenal, e ainda bem que eu aceitei esse risco e esse desafio, apesar de eu achar que era temporário. Então tornou-se um grande amor e foi com elas que eu aprendi muito da minha vida, na verdade, seja pessoal ou seja profissional. Então trabalhei num centro em Lisboa, com crianças onde trabalhava com pais, com avós, né, que os iam buscar e portanto eu depois fazia a ponte, esta comunicação, seja a nível emocional, seja a nível académico. Então, cada vez mais me fazia sentido a parentalidade positiva. A parentalidade positiva olha para a criança como um ser, como um indivíduo, não é? Que tem opinião e que tem sentimentos e que é importante olhar para eles. E aposta muito na questão da comunicação. E a parentalidade não tem, a positiva não tem a ver com ser totalmente, obviamente, permissivo. Isso não é isso, não é essa questão. Às vezes as pessoas também têm esta ideia, não é? Quase este estigma é assim sermos assertivos, consoante, obviamente, o desenvolvimento da criança, o momento em que ela está, a idade que tem, mas incluí-la cada vez mais, trazendo as suas opiniões, trazendo também para as decisões, para as escolhas, portanto, ouvindo e percebendo como é que esta criança é e como é que se sente e trabalhando a comunicação com ela. É promovendo o bem-estar dela, sempre com esse propósito, não é? Havendo regras e excluindo completamente a punição através da violência
não é? Ou dos castigos que não fazem sentido, não é? E às vezes não é preciso ser um castigo, eu não estou a falar do bater apenas, não é? Então, estamos a falar, por exemplo, de haver alguma situação em que seja necessário dizer à criança que ela está a errar ou que não pode fazer algo, dizê-lo de uma forma positiva, não é? Haver aqui um reforço positivo mesmo quando ela não está a fazer algo que não seja correto, não é? E que não o deva fazer. E portanto é muito trabalhar isto com os pais, porque na verdade, e nós sabemos que nós trazemos lá atrás muito esta educação ainda, portanto os adultos de agora, portanto os pais de agora, não é? Também têm na sua história não muito distante toda uma educação que nós sabemos que foi de um registro completamente diferente. Então estamos a passar, o que eu sinto é que estamos a passar aqui uma transição em que muitas vezes não é natural. Os pais querem e querem mesmo ter esse registro, mas não foi isso que eles ouviram enquanto filhos. Não é? E às vezes entram naquela questão de eu quero fazer exatamente o oposto daquilo que os meus avós ou os meus pais fizeram. E aí vem, por exemplo, ser totalmente permitivo, não é? E o permissivo muitas vezes traz outro tipo de desafios, não é? Que a nível do ser que se está a desenvolver, numa adolescência, enquanto adulto, vai trazer outras questões e muitas vezes traz na mesma insegurança e traz desconexão do seu próprio eu, porque também não sentiu a rede, não é? A própria sustentação ou as regras necessárias para o irem balizar, porque crescer não é nada fácil, não é? Não é mesmo nada fácil e nós sabemos. Então, basicamente, assim, resumidamente, é isso. Era para perceber um bocadinho a evolução, porque, como tu dizes, Isabel, na nossa geração nós fomos criados e educados com certos valores, em nível de princípios de educação, e hoje em dia as crianças, de facto, são criadas noutros valores e muitos pais acham que efetivamente têm que ser mais permissivos para não entrar dentro daquele círculo de uma disciplina que foi sempre mais severa e mais rígida com eles no tempo deles. Naturalmente que estas questões da espiritualidade e da psicologia vão estar sempre presentes, independentemente da pedagogia que em cada tempo, ou em cada era, ou em cada época, nós realmente aplicamos. Portanto, aquilo que se calhar tu, enquanto psicólogo, hoje em dia recebes de casos, tanto de crianças como de pais, vão colocar questões diferentes no futuro aos psicólogos. A minha questão é se, de acordo com a pedagogia ou a psicologia que hoje em dia as crianças estão a receber, muito diferente do tempo dos pais, do tempo dos avós, que outras questões vão surgir aqui, digo inclusivamente espirituais, que seja importante ter em conta no futuro. E será que hoje em dia as crianças vão estar mais despertas espiritualmente? Podemos dizer isso? É assim, eu acredito que sim, porque na verdade, se tivermos pais mais conscientes de si mesmos, não é? E tiverem, por exemplo, a fazer esse trabalho no presente, vai-se expandir para a sua casa e para a sua própria educação dos filhos, não é? E, portanto, eu sinto muito isto, que é muitas vezes o trabalho não é com as crianças, ou quase sempre, na verdade, o trabalho não é com as crianças, é através dos pais. E acredito que os pais de hoje em dia que procuram cada vez mais esta conexão, este voltar às raízes, não no sentido educacional, mas às raízes da conexão. Há muitas pessoas e muitos pais que neste momento estão a procurar em prol dos filhos mudar da cidade para o campo, por exemplo, e procurar outras alternativas a nível de escolas, por exemplo, cada vez mais temos mais projetos, até em Portugal, que estão a nascer. E eu sinto que, na verdade, vai haver uma projeção a nível de futuro, portanto, os adultos do futuro sinto que vão ter estas sementes. Sinto que às vezes os pais têm uma expectativa de os pais estão mais despertos e neste caminho espiritual, depois também caem aqui às vezes nesta vontade imensa que os filhos deste pequenino já sintam e que estejam mais conectados. E às vezes os filhos só querem é jogar jogos de computador ou de PlayStation ou afins, ou jogar à bola e não estão para aí virados. E às vezes nós não compreendemos que isso também é relacionado com o próprio desenvolvimento humano e do momento em que eles estão, da idade que eles têm e do que os rodeia. Portanto, se eu tenho uns pais que estão super conectados, mas temos uma criança que está no ensino regular em que todos os colegas obviamente estão a jogar, ele vai se sentir excluído.
se o pai não permitir. Então eu sinto que o grande desafio hoje em dia é este equilíbrio, não é? Como assim a televisão ou outras coisas que são comuns no sistema de as crianças terem acesso, e há pais que querem balizar aqueles desenhos animados que são mais agressivos ou que são mais violentos ou aquele jogo que não é para aquela idade, mas todos os outros colegas jogam. Então às vezes isto torna com que as crianças também tenham um desafio na escola e que também passem aquilo que nós passamos de uma outra forma. Então o que eu sinto para os pais que estão mais despertos é este desafio do equilíbrio. Como é que, contra os princípios deles próprios, que estão mais ligados e conectados e percebem que não era aquilo que queriam dar realmente aos filhos, mas que, por um lado, têm que os proteger também de um sofrimento que o sistema acaba por provocar, não é? Porque eles acabam por estar nesta sociedade, na mesma, não é? É muito interessante, Isabel, dizeres isso, porque eu acho que aquilo que tu dizes mostra bem o contraste que existe hoje em dia na sociedade, que é, temos pais que querem que os filhos sintam, mas se as crianças realmente forem muito pequenas, essas questões ainda não estão Exatamente. suficientemente envolvidas, não é? Para realmente terem essa sensibilidade e ver toda uma série de questionamentos e esse despertar espiritual que ocorre numa fase mais avançada da vida. Mas, por outro, nós temos uma sociedade cada vez mais materialista que anula ou que vai anulando esse processo de espiritualidade. Estavas a dizer, no teu processo também houve uma situação idêntica em que realmente foste realmente sentindo essa anulação, não é, do teu eu, daquilo que tu és, da tua identidade. Como é que nós conseguimos equilibrar ambos os mundos? Como é que numa sociedade cada vez mais materialista que puxa para estas questões mais materiais e mais práticas, o carro, a casa, o salário, o emprego, mas depois temos também, e é verdade, estas questões de espiritualidade a serem cada vez mais debatidas e trazidas para a pedagogia, para a psicologia, em que realmente as crianças já começam a despertar ou vão despertar mais facilmente para essas questões. Como é que estes dois mundos vão evoluir? Há algum prognóstico? O que é que tu achas que realmente pode acontecer? É assim, prognósticos eu não posso fazer, não sei, posso, talvez com algumas crianças na prática que eu conheça, compreender mais ou menos o que poderá acontecer, mas nós sabemos que ao longo da nossa vida há tanta coisa que acontece fora do nosso controle que nós não sabemos e que nos surpreendemos, não é? E aquilo que acontece muitas vezes é os pais darem muito, por exemplo, estarem crianças em homeschooling, portanto não estão na escola, por exemplo, têm um ensino alternativo diferente e às vezes aquilo que vai acontecer ou pode acontecer é as próprias crianças, pessoas, haver um momento dessa desconexão a recusarem completamente isso, apesar de terem sido ensinadas e educadas. E eu acredito que mais tarde, numa fase de desenvolvimento, vão provavelmente resgatar isso, recordar-se. Eu acho que passa muito por esta questão dos pais deixarem estas sementes sem obrigar, porque depois há esta questão. Porque seja de que lado for, seja num mundo mais desconectado e materialista, ou seja num caminho espiritual, nós temos de ter cuidado com estes extremos. E o que acontece muito é, e esta questão da expectativa tem-me chocado bastante, né? Em todas as relações nós, nas relações que fomos tendo e que fomos aprendendo a ter, nós temos expectativa sempre do outro. E os pais fazem isto com os filhos, não é? Na verdade. É como se um filho fosse um projeto, não é? E um prolongamento daquele adulto que, por exemplo, não teve aquilo que o pai teve ou a mãe teve. E muitas vezes nós queremos empurrar isto e dizer, ok, então eu vou ter o meu filho quase como um projeto, apesar de haver muito amor, como é óbvio, mas ele vai fazer aquilo que eu não fiz. Não é? E isto pode acontecer como, de repente, eu não queria ser médico e não consegui, então eu vou fazer com que o meu filho, não é? E pressioná-lo para as notas e por aí fora, tudo aquilo que pode-se advir daí, como eu posso querer que o meu filho seja extremamente conectado e espiritual e de repente eu estou a obrigá-lo a ele a sentir coisas que ele ainda não está predisposto a sentir. Eu sinto que o trabalho enquanto pai é igual. E passa muito também por confiar. E a parentalidade positiva também traz isto, que é eu vou confiar que ele vai ter o caminho dele e vai ter que ter o percurso dele, tal como nós tivemos enquanto adultos agora e pais, de confiar que ele vai fazer e vai sentir aquilo que tiver que fazer e sentir e que vai tomar as escolhas dele e que ele vai ter valor na mesma para mim.
Só que muitas vezes os pais não conseguem fazer isso, até porque depois projeta muitas vezes as próprias feridas e sentem-se que ou falharam, ou a culpa é minha, ou fui eu que não fiz bem, não é? E é uma desilusão, porquê? Porque a expectativa era ter um filho perfeito que fizesse aquele caminho que eu idealizei, não é? E isso não é real, isso não acontece. Cada um tem essa história, isso não acontece. E depois os pais sofrem e as crianças sofrem, não é? E muitas vezes esta dinâmica relacional é até serem adultos, até estas crianças serem adultos, que somos os adultos de agora, por exemplo, não é? Que estamos cada vez mais a despertar para curar as nossas feridas e que sabemos que parte delas vêm da nossa educação, ou da relação com a mãe, ou da relação com o pai, ou da expectativa que tiveram sobre nós, não é? E, portanto, este despertar, esta coragem do ser, estes saltos de fé, que às vezes dão um imenso medo, vêm desta expectativa que os nossos pais também tiveram em nós. Então eu sinto que não há prognósticos, sinto cada vez mais de confiar que há mais sensibilidade também e que vai haver mais despertar mais cedo porque há mais comunicação também, há mais acesso à própria informação. O que nós estamos a fazer hoje aqui, por exemplo, não é? De estarmos a falar sobre isto, pais que nos estão a ouvir, crianças e jovens que de repente possam ir pesquisar por elas e procurar o seu próprio caminho. Outrora não era assim. Portanto, era aquela educação, aquele sistema, a aldeia ou a cidade onde vivemos e era tudo muito fechado. E muitas vezes as pessoas sentiam que aquilo não era o caminho, mas não tinham ferramentas, não tinham informação para procurar nos outros lados. Então eu sinto que o prognóstico é positivo. Na minha opinião, eu acredito. E não deixo de acreditar. Não, obrigo-me mesmo a acreditar em momentos mais difíceis, porque só assim é que faz sentido, não é? Portanto, acho que parte de nós deixar estas sementes. Todas estas questões realmente vêm a ter aqui este ponto fundamental, que é o tema aqui da nossa live de hoje, que é a coragem para sermos realmente quem somos. E, efetivamente, eu acho que vai ser sempre uma questão transversal a todos os tempos e transversal a todas as formas de educação, a todas as formas de espiritualidade, todas as formas de psicologia. Porque, inevitavelmente, no caminho do ser humano, há um momento em que nós temos que ter a coragem ou sentimos a necessidade de definirmos quem somos, a coragem de sermos quem somos, efetivamente. E isto joga muito com a questão da expectativa. Estavas a dizer, Isabel, que esta questão da expectativa é algo que é central, não é? É algo que é central, que leva a que muitos pais e que as crianças realmente estejam, portanto, no centro do teu, pronto, da tua psicologia, da tua mentoria nesse sentido. Nós, se calhar uma pergunta um bocadinho básica, não sei, mas nós ainda damos liberdade para a diferença, e quando eu digo diferença, digo de todos os géneros, seja de pensamento, seja racial, seja sexual, seja de tudo. A sociedade que nós hoje temos está cada vez mais intransigente com a diferença ou aceita melhor a diferença? Isso. Assim, eu sinto que aceita melhor, mas há muito trabalho ainda para fazer. E estamos a falar que supostamente até dentro da questão da espiritualidade, não é? É, é aniquilar este tipo de julgamento à partida, não é? É nós partirmos de respeitar todos, não é? De estarmos em amor, de tudo isso. E até dentro da própria espiritualidade isto acontece. Às vezes não é aceite a crença do outro ou o caminho que o outro está a fazer ou a forma como faz. Portanto, eu sinto que está tão enraizada em nós, do nosso passado, esta intransigência, que ainda há muito para limar cá dentro de nós, porque nós todos temos isto de uma forma natural, do julgamento. Aquilo que eu sinto é cada vez mais, quando nós trabalhamos em nós somos mais rápidos a perceber que estamos a julgar e muito mais facilmente largamos e compreendemos e aceitamos o outro. Mas de uma forma ou de outra, às vezes olhamos para aquela pessoa, está a fazer aquilo, ou falou daquela maneira, ou está... Portanto, isto é algo que eu sinto que estamos num caminho de limpar, de fazer esta limpeza deste julgamento, que é óbvio que já sempre foi muito mais duro, não é? E que não havia muito lugar, às vezes, à diferença. Não é? E isto traz-me aqui esta questão do conceito do normal.
não é? Porque Uhum. muitas vezes nós falamos disso inconscientemente. E eu neste percurso, principalmente no último ano, 2021, cada vez fui ficando mais atenta e sensível às palavras que nós usamos, de uma forma global. Portanto, houve coisas que muitas vezes, palavras que eu dizia e já não ressoavam em mim. Então eu sinto fazer aqui uma nova, definir mais em coerência comigo o meu vocabulário. E uma das coisas que nós temos realmente de perceber é o que é ser normal e o que é ser diferente. Não é? E para mim já não me cabe, pela consciência que nós temos cada vez mais, pela informação, até pelo algo tão simples como hoje em dia nós podemos pegar tão facilmente, tirando o Covid, claro, mas de nos colocar num outro país e aceder a uma realidade diferente cultural, por exemplo, e somos super rápidos, marcamos uma viagem, vamos, amanhã já lá estamos, não é? Portanto, esta mobilidade, esta liberdade que fomos tendo ao longo do tempo, não é? Deveria nos permitir, ao ver, ao compreender os outros, não é? De haver esta aceitação. Eu sempre fui muito sensível a esta questão. Eu lembro-me que sempre fui, desde muito criança, muito jovem, tinha imensas questões em casa, de eu achar que toda a gente, que nós éramos todos iguais. Ou seja, o colega da escola que tem um registro familiar diferente, económico diferente, cor diferente, ou outras pessoas de outros países nos outros países com costumes diferentes, sempre me fez confusão a questão dos muros, das diferenças, da permissão de viajar para aqui ou para ali, a não aceitação das pessoas quando há imigração. Isto sempre foi algo, o meu pai chamava Madre Teresa de Calcutá porque eu, mas não era com piada e orgulho na altura, era crítico, não é? Porque não fazia sentido aceitarmos tudo dessa forma, não é? E para mim, cada vez mais com esta consciência, com esta mobilidade, com esta informação, acho que não cabe de todo haver estas divisões e estes julgamentos e do que é normal e o que é que não é. Seja na prática, seja nas nossas atitudes, seja na forma como nós vestimos, não é? Hoje em dia isso continua a acontecer. As pessoas continuam a criticar o que os outros vestem, por exemplo, ou a forma como usam, ou se têm tatuagens, ou se têm piercing, ou se têm isto, quer dizer isto. Aquilo que eu sinto é alguém tem uma imagem ou tem uma atitude e nós inconscientemente definimos essa pessoa e colocamos-la num rótulo, não é? E sinto cada vez mais que isto realmente está diferente e tem sido um trabalho que tem sido feito, não é, a nível global. Mas há muito para fazer, ainda há muito esta questão. Não sinto que está resolvido e sinto que é um trabalho de cura muito grande mesmo. Sim, porque esta questão, quando dizes que é um trabalho de cura grande, no fundo, estas questões todas também têm a ver com feridas que todos nós temos cá dentro de nós, não é? Uhum. Porque quando nós realmente julgamos alguém, também é uma ferida que existe dentro de Uhum. nós, não é? Para nós realmente julgarmos essa pessoa. E às vezes é preciso, lá está, às vezes há estas questões também da introspeção que só surgem mais tarde e nós conseguimos curar muitas dessas feridas e até perdoar o outro, porque Uhum. realmente o outro se calhar também sofreu e, portanto, temos essa capacidade de nos colocarmos também na situação do outro, faz com que realmente haja este processo, não é, de evolução espiritual. Mas eu realmente concordo que estas questões da gestão da expectativa e de nós aceitarmos quem nós somos é um passo principal, talvez seja a catarse fundamental para as pessoas despertarem para a questão da espiritualidade, não é? Uhum. Uhum. Possivelmente. É talvez aqui, neste período da vida, que as pessoas largam as suas barreiras, relativizam o julgamento dos outros e começam a despertar para esta questão da espiritualidade. Eu, por exemplo, eu estou a fazer um curso, isto só aqui como uma experiência um Uhum. bocadinho pessoal, e não é a primeira vez, às vezes, que eu ainda ouço, ainda se ouve as pessoas dizerem, bem, isto pareceu que havia aqui uma coincidência cósmica, mas eu nem sequer acredito nisso. Eu, ainda nós ouvimos isto ainda muito da parte das pessoas, não é? Pessoas que realmente que eu não digo que não sejam céticas, mas não acreditam, quer dizer, não acreditam, por exemplo, há coincidências, não acreditam num propósito, numa missão. Isto, claro, depende da visão de
cada um, mas efetivamente a sociedade em que nós vivemos esvazia-nos muito, não é? Da espiritualidade. A sociedade em que nós vivemos esvazia-nos muito e faz-nos parecer que quando nós acreditamos nessas coisas é tudo um grande disparate, tudo um Uhum. enorme disparate, não é? Quando na realidade estas coisas contêm uma sabedoria enorme, não é? Esta Milenar, e, milenar, não é? e milenar, porque nós não estamos a falar de coisas que nós agora, a Isabel despertou, Inventáveis. despertámos para estas questões, não, isto é uma sabedoria ancestral, muitas Exato. delas até passadas de geração em geração, não é? Uhum. A questão do sexto sentido, Isabel. O que é o sexto sentido, por exemplo, a nível de uma visão espiritual da vida? Não é? Porquê é que temos um sexto sentido? Não é? Eu às vezes eu questiono-me nestas questões. Essa questão do sexto sentido é muito curiosa, porque isso foi uma reflexão que eu já fiz, relacionando até com a psicologia, não é? O sexto sentido tem muito a ver com a nossa intuição, não é? E a intuição tem muito a ver de nós sentirmos, estarmos conectados connosco, não é? Permitirmos nos sentir e confiar, não é? Naquilo que ou o nosso corpo está a dizer, ou o nosso coração está a dizer, o nosso pensamento está a dizer, e isto não é trabalhado. Por exemplo, em psicologia, foi há pouco tempo tive esta reflexão, porque é que a intuição não é trazida para o tal currículo da psicologia? Porque é que não se trabalha isto, não é? E na verdade, às vezes nós queremos definir a intuição e nem sabemos muito bem como defini-la. Então é muito curioso porque nós usamos no vocabulário comum, principalmente para as pessoas, como tu estavas a trazer, essas pessoas que às vezes sentem coisas, mas não, eu nem acredito nestas coisas, dizem, eu tive um feeling. Então usam muito, eu tive um feeling, não é? Que na verdade, às vezes esses feelings estão sempre a acontecer e que na verdade eles são a intuição, não é? É como dizer, por exemplo, eu faço mindfulness, mas detesto meditação, por exemplo, não é? Porque tem muito a ver não é? Com as caixas que são colocadas e de onde elas vêm, não é? Então, de repente, eu não sou crente naquilo, mas, como estavas a dizer, é um conhecimento que acaba por estar, e, não é? Que é transversal a muitas das práticas, seja da ciência, seja da psicologia, não é? A psicologia enquanto ciência, ou seja da espiritualidade. E aqui só voltando um bocadinho atrás, estavas a falar desta questão né, de nós não haver esta aceitação e desta coragem de nós sermos e também deixarmos o julgamento dos outros, não é? E na verdade eu acho que também passa por aí esta mudança toda que é, a partir do momento em que eu também me conheço mais a mim, não é? E faço este trabalho mais interno, eu também percebo cada vez mais que quando o outro me incomoda e eu estou a julgar, isto tem a ver comigo. Isto é uma das grandes consciências do desenvolvimento humano e da espiritualidade, porque nós somos espelhos uns dos outros. E portanto, se aquela pessoa é, ou disse, ou fez e de alguma forma me tocou, eu tenho que olhar para aquilo que me tocou, não é para a pessoa, não é? É para mim. Isto tem a ver comigo, com o meu processo, com a minha forma de ser, não é? Por isso é que eu sinto cada vez mais que este é um caminho também que ajuda nesta evolução. Porque de repente eu largo o outro e fico focado a tentar compreender e aprender comigo para não o voltar a fazer, mas perceber porque é que me incomodou. Não é? Portanto, também sinto que é uma das grandes mudanças que está a acontecer, talvez, que vão ajudar nessa aceitação do outro. Porque lá está, se eu me aceitar a mim, com as minhas sombras, com as minhas características que eu gosto mais ou que não gosto, eu também vou compreender que elas existem no outro. Não é? Então, através de mim, na verdade, eu fico muito mais em harmonia com os outros à minha volta e com o mundo e com esta aceitação. Isso realmente é verdade. Nós somos de facto os espelhos uns dos outros, e quando há alguma coisa que realmente nos bate, é porque isso realmente tem a ver com algo que está aqui dentro, porque senão o nosso coração não se mexia Exato, nesse sentido, não é? exato. Relativamente à questão de. Eu agora era para fazer outra questão, para colocar outra questão, mas entretanto esqueci que isto às vezes é uma sequência de ideias. É uma sequência de ideias e realmente às vezes nós vamos falando e as ideias vão se encadeando cada vez mais. Mas é interessante
voltando agora à frente, a questão do feeling, não é? Uhum. Estas palavras que nós arranjamos para não caber na caixa estranha da espiritualidade, porque não queremos aqui parecer estranhos, não é? Continuamos, mesmo a nível de conceitos, a confundir a questão do espiritismo com a espiritualidade, é uma questão, por Exatamente. exemplo, que eu vejo também muito presente, não é? Que são duas coisas totalmente, realmente distintas, mas muitas vezes é esta confusão. Espiritualidade também não é religião, também não é uma prática religiosa, haver também essa diferenciação. Da tua experiência, Isabel, ainda há pessoas que confundem muito estes conceitos ou que têm medo em usar os conceitos, também nesse sentido. Eu acho que acontece as duas coisas, na verdade, mas eu acho que ainda há muita confusão. Também penso que parte muito do medo. Portanto, pessoas que muitas vezes até realmente já não estão bem com elas próprias e até se aproximam um pouco e vão ouvindo, mas têm muito medo do que é. E na verdade, é um bocadinho nosso ter medo do desconhecido e temos medo de avançar para o desconhecido e conhecê-lo. O que é que nós vamos encontrar, não é? Temos medo de mudar porque é o desconhecido, não sabemos o que é que vamos ter nessa mudança. Então, muitas vezes é este desconhecido ouvir falar, não é? Ou até das próprias, é muito interessante, até das próprias histórias familiares. Portanto, isto também já são crenças que estão da família. Portanto, os próprios pais já diziam que não é? Ser espiritual era fazer sessões de espiritismo, por exemplo, ou falar com os mortos. Aconteceu um episódio destes há muito pouco tempo, não é? Que eu, dentro deste trabalho que faço, fazia sessões de espiritismo, não é? Porque não é? Ou acender velas, por exemplo, significa isto ou aquilo, e as pessoas também não procuram saber, então ficam naquele lugar também acomodadas àquela sua própria ideia e à sua própria crença e também não tentam ter um movimento de compreender. Não é? E, portanto, se vissem só e não quisessem compreender é uma coisa, mas quando veem e julgam e confundem, é, não é bom principalmente para a própria pessoa, porque acaba por estar num lugar de desconhecimento e numa crença que não é certa, que é completamente errada e que também lhe permite e que a bloqueia, se calhar, até encontrar um lugar, por Uhum. exemplo, na espiritualidade, porque acha que é espiritismo e porque vai fazer uma série de coisas que não lhe cabem na cabeça e que não sente, ou porque tem medo. Portanto, acaba por ser um bloqueio a tudo, não é? À verdade do que é verdadeiramente, o que é o que realmente é, e à sua própria verdade e ao seu próprio caminho que fica bloqueado através desse medo e dessa crença errada. Não é? E talvez muitas vezes, eu sinto que muitas vezes tem muito a ver com esta questão até do que se falava antes, das próprias histórias que eram contadas, não é? Os mitos urbanos, depois fica tudo muito ligado a isto, não é? Que se foi ouvindo e não se procura conhecer o que é que realmente é e perceber, ok, não me identifico, está tudo certo, mas ao menos eu sei o que é e compreendo o que é. Eu sinto que ainda há muito este bloqueio, esta ação de eu compreender o que é e chega, eu até posso sentir e ressoar em mim, ou então não, não é? E vou experimentando e vou experienciando, mas acho que é difícil em Eu, muitos casos. eu- eu muitas vezes também tenho a sensação que a curiosidade, neste caso, também é altamente jogada, porque vamos imaginar que, por exemplo, eu de facto até tenho alguma curiosidade para saber um bocadinho mais acerca da espiritualidade e do espiritismo. Às vezes só o facto de eu procurar, não é? Tenho sempre receio se estiver no trabalho, se alguém está a ver se eu estou a ler uma coisa estranha. Também, se calhar, ir no metro e ler um livro muito diferente sobre o assunto, também, se calhar, há muita gente que ainda tem esse receio. Portanto, mesmo na nossa rotina, ainda escondemos muito, não é? Essa Uhum. abordagem e ela ainda não é realmente totalmente aceita, muitas vezes por nós e depois pelos outros. E agora lembrei-me da pergunta que eu queria Sim. colocar há 5 minutos atrás, que era efetivamente esta questão de lidarmos com as emoções, sermos o espelho uns dos outros. Será que aquilo que nós, e este termo veio também já da minha convidada anterior, do positivismo tóxico, também não está
neste caso, a dificultar todo este processo, por exemplo, de O descoberta? positivismo tóxico é não sei se é tipo, tudo é belo e tudo é bonito e Exato. tudo vai correr sempre bem, e sempre estes chavões também que vão aparecendo. E claro está, isto vai ser sempre um choque para uma pessoa, principalmente que está desconectada e que não está bem com ela própria, não é? Porque essa pessoa não vai acreditar que também está tudo bem. E claro está, às vezes as pessoas realmente exageram, é o que eu estava a falar há pouco, não é? De repente temos um extremismo, não é? Há extremismos, tudo o que é extremismo não é positivo, não é? Exato. Estamos a levar a um lugar de que não é harmonioso e que não estamos a ver as outras perspectivas e tudo, e todos os outros processos. E às vezes eu sinto que as pessoas também sentem que é um positivismo tóxico quando não é. Porque às vezes nós dizermos certas coisas ou darmos uma motivação ou tentarmos trazer alguma leveza a algo que aparentemente é grave e denso, às vezes isso, como a pessoa não está disponível para ouvir, principalmente até quando está em dor de alguma forma, ela própria vai catalogar com isso, não é? Mas sim, depois há todo esse positivismo que, que eu acho que pode interferir com algumas pessoas, mas não sinto que isso seja, na verdade, é algo que vou refletir também a seguir, mas não sinto que isso seja o foco, não é? Eu sinto que cada vez mais é esta questão de nós, o que tu estavas a dizer, por exemplo, nós escondermos o livro ou termos esta curiosidade e este chamamento e ainda termos esta dificuldade, tem tudo a ver com esta questão de eu aceitar-me quem eu sou, ponto, não é? Independentemente do julgamento dos outros ou a opinião dos outros. Portanto, Exato. eu aí procuro-me a mim, mas ainda tenho estes medos todos e estas capas todas que eu tenho que usar, que é comum que nós todos temos, filtros e capas que fomos adquirindo ao longo da nossa vida por uma questão de sobrevivência a algumas situações e porque muitas vezes pelo nosso percurso, principalmente na infância, fomos trazendo estas capas e construindo à nossa volta. E nós sabemos que não é de um dia para o outro que nós as vamos tirar todas. E, portanto, muitas vezes, quando existe este chamamento para a espiritualidade, nós ainda só estamos a tirar as primeiras. Se calhar, muitas vezes, estamos no início da fricção dentro de nós e das lutas internas e de estarmos perdidos, mas há todo um sistema montado que não é fácil de derrubar, não é? Muito facilmente, de um Não momento é? para o outro. Então eu vou indo com pezinhos, não é? Porque aquilo que tu estavas a dizer de nós estarmos a sentir esta necessidade de ser e a coragem de ser. Eu sinto que, de uma forma global, há esta necessidade de ser, que é transversal a toda a gente. A parte da coragem de ser, isso é que não acontece com toda a gente. Por vários fatores e vários motivos. Porque às vezes as pessoas estão numa densidade tal que não conseguem sair, não têm ferramentas, não sabem como e por onde começar, não têm uma rede de suporte, não sabem quem procurar, não têm ninguém no seu sistema que possa falar abertamente do que sente ou daquilo que gostava que lhe acontecesse ou de mudar, porque não há esse acolhimento. Então a coragem de ser é algo que para muita gente não chega a acontecer, Pois é. na verdade. Lá está, essa frase realmente resume muito bem que a coragem de ser muitas vezes não está de todo para acontecer. Isso realmente é verdade, Isabel. Nós estamos mesmo aqui já no final da nossa live, mas eu gostava de saber se tens perguntas para me colocar, alguma curiosidade que queiras saber, ou algum pensamento. Sim, tenho uma curiosidade, porque na verdade o que senti e que eu percebi é que tu também tiveste o sentir de ser e a coragem de ser, porque na verdade também tiraste a nível profissional uma área diferente que não exerces, não é? É bastante curioso, é uma área assim particular e de repente estás a fazer algo como hoje, não é? A trazer estas questões e escreveste um livro de uma área completamente distinta. Então eu fiquei assim a sentir, não é? Fiquei muito uau, que bom, e fiquei assim com esta curiosidade de perceber um bocadinho como é que foi para ti esta coragem de ser, portanto, o parte do sentir e a seguir à ação. Não é? Porque não chega só a sentir, senão estávamos no mesmo lugar acomodadas, não é? Aquele lugar seguro que depois temos medo de sair. E tu tiveste a coragem de ser e estares aqui
não é? A falar para as pessoas e a convidar pessoas a falar destes temas todos que às vezes, como estávamos a dizer, sinto bem aceitos. Sim, 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 isso é verdade, isso é verdade. Porque eu licenciei-me em Direito, não é? Licenciei-me em Direito, portanto eu deveria fazer aquele percurso muito direitinho que toda a gente faz, e faz o estágio de advocacia, depois é advogada, se não for advogada, no entanto, está tudo bem, mas ao menos fez uma parte do caminho, está certo, aquilo que está certo, mas no fundo não há caminhos certos, não é? Não há caminhos certos e não há caminhos errados, e não há caminhos bonitos e caminhos feios. Claro que neste caso também entrou aqui muitas questões que foi sobretudo derivado da crise, na altura, a crise de 2007, em que realmente eu senti que tinha que fazer ali, tinha que tomar uma opção, que era ou eu continuava a fazer o caminho certinho, mas por um lado aquilo que eu iria fazer profissionalmente não me realizava e eu iria ter muitas dificuldades, acho eu, em se calhar ser uma boa profissional nisso, não é? Por um lado. Ou realmente começava a desenhar um caminho feio e talvez descobrisse coisas bonitas para o final. E então tem sido assim um percurso que a vida me tem empurrado, de facto, muito para estas questões. É verdade que eu também cresci como muitos portugueses numa família conservadora, onde não se falam de uma série de questões, em que estas questões da espiritualidade também não estão naturalmente despertas, mas lá está, também senti necessidade realmente de as abordar, de falar sobre elas, e lembro-me dessa questão do livro, porque uma das pessoas que trabalhou comigo no marketing disse: Ai Inês, veja lá, isto não é o tipo de livro, não é, que as pessoas pegam no metro e vão ter medo de ler sobre isto. E, portanto, mesmo estas questões depois a nível do mercado colocam-se, porque efetivamente, mesmo quem está por trás do mercado depois tem receio, não é? Do que é que vai ser essa exposição e mais importante ainda é como é que se faz essa exposição, porque como muitos de nós não estamos ainda muito espertos para estas questões, nem, não sabemos muito bem como as comunicar e como é que isto não vai cair mal. Portanto, há toda aqui uma série de questões complicadas nesse sentido, mas, mas eu gosto realmente de fazer estas lives, de convidar pessoas e tenho conhecido pessoas fantásticas, porque é tão preciso derrubar estas ideias, tal como a saúde mental. Tal como a saúde mental, nós realmente temos que falar disto, não há outra forma, porque a mente precisa de saúde tal como o corpo, e portanto, mesmo que me digam, eu não acredito no espírito, não acredito na alma, não, mas acreditas no teu bem-estar interior, e portanto, se isso não estiver bem, tu também não estarás bem, não é? E eu acho que é preciso, de facto, muito falar sobre isto. Eu acredito no poder das palavras, acredito que sou capaz de ser mais boa, melhor comunicadora nesse sentido e de usar bem as palavras do que advogada. Portanto, se Uhum. assim for, acho que já todos ganhamos com isso, de uma maneira geral, e trata-se, no fundo, realmente de encontrarmos o nosso caminho. E lá está, dizemos realmente para nós mesmos: não há caminhos bonitos nem caminhos feios, é aquilo que cada um tem que fazer, é aquilo, são as lições que eu também tive que aprender enquanto pessoa, que também houve coisas que me magoaram, também tenho as minhas feridas, mas que realmente me fizeram hoje uma pessoa mais equilibrada no uso de um melhor bom senso. E, portanto, Uhum. isso foi tudo uma descoberta nesse sentido. Mas sim, Obrigada. Isabel, não é fácil, não é fácil. Termos a coragem de sermos quem somos é realmente um ato de coragem, não é? E enfrentar o julgamento dos outros, não vamos dizer aqui que é fácil, porque não é, mas eu acho que no fundo nos sentimos melhor, não é? A partir do momento em que assumimos quem somos, do que se A nossa estiver. essência, não é? E a nossa verdade. Eu costumo dizer que é connosco que nós nos deitamos e acordamos o resto da nossa vida. Não Ah, é com os outros, é connosco e é comigo que eu tenho que me sentir bem. Não é passando por cima dos outros, não é magoando os outros, claro que não, não estamos a falar nada disso, mas é nessa harmonia comigo e neste respeito por mim própria e pela minha essência, pela minha verdade. Se eu passar a vida a deitar-me e a acordar comigo
infeliz para os outros estarem felizes com a imagem que têm da minha vida, e só me pode trazer, obviamente, uma doença no futuro e eu ser infeliz, na verdade, não é? E ser tudo uma fachada. Então isso é sobreviver, isso não é viver, não é? E o viver Exatamente. traz o risco, o viver traz o arriscar, traz o medo, traz tudo isso, mas é viver. E é o aprender com, mesmo arriscando e às vezes não corre bem, é o aprender com isso, não é? E fazer essa aceitação. E, e portanto, acho que é por aí. Essa coragem não, ter coragem não é nada fácil, avançar. Os saltos de fé também, como eu costumo dizer, não são nada fáceis, mas acho que somos cada vez mais e acho que nos ajuda também a perceber isto, não é? Que somos cada vez mais a conseguir fazê-lo. É ótimo saber isso. E é verdade, Isabel, nós, durante a nossa vida, nós deitamos e acordamos sempre connosco. Portanto, sejamos bons, sejamos Exatamente. bons, sejamos Exatamente. bons connosco mesmos, sem dúvida. Isabel, eu acho que de facto chegámos aqui, já falamos um minutinho, mas foi ótima a conversa, gostei imenso, Isabel. Muito obrigada. Muito, muito grata pelo convite. E Muito obrigada e obrigada. grata pelo trabalho que tu fazes destas conversas maravilhosas. O livro ainda não li, que seja, entretanto, no próximo futuro, assim pertinho. Obrigada, Isabel. E vamos continuar a falar, porque a minha ideia também é de voltar a trazer alguns dos convidados para novas lives, portanto, Uhum. certamente nos vamos encontrar. E Olha, grata também pelo trabalho que fazes, porque é muito importante, não é? Este despertar espiritual. Obrigada, obri- Isabel. Um beijinho Obrigada e a todos que grande. estiveram presentes E a aqui. todos aqueles que estiveram presentes, muito, muito obrigada a todos. E, e vou partilhar este vídeo para que possam rever quando quiserem. Um Ok, beijinho grata. Um e grata. beijinho. Obrigada. Boa Obrigada a noite. todos. Boa Bom noite. descanso. Obrigada.